Olá a todos, me chamo Lucas Queiroz e sou aluno do curso de Matemática de Licenciatura e tenho como orientadora a professora Viviane. O projeto, o tema geral dele se chama Aspectos Históricos da Geometria até a Antiguidade Clássica. E o tema do meu projeto específico é Problemas Geométricos da História da Matemática em Livros Didáticos. Essa pesquisa ela foi realizada pelo Grupo de Pesquisa de História da Matemática e Educação Matemática da Universidade Federal de Alagoas. E a pesquisa teve como foco verificar como a geometria está sendo abordada em livros didáticos no Brasil e relacionar tal conteúdo encontrado com a geometria abordada até a Antiguidade Clássica. De acordo com Monteiro, o ensino da geometria no Brasil fica emparelhado às necessidades de guerra. O autor ressalta que a geometria se tornou essencial na Europa por conta do desenvolvimento de armas de guerra a partir do século XVI. Como também estamos entrelaçados com a história da matemática, segundo o site, ela é o estudo das formas de elaboração, transformação e transmissão de conhecimentos sobre as matemáticas, a natureza, as técnicas e as sociedades em diferentes épocas de cultura. Nosso objetivo geral é ampliar o conhecimento dos futuros professores, no sentido de entender a evolução histórica da geometria até a Antiguidade Clássica, podendo relacioná-la também com outras áreas como a aritmética e a álgebra. Para isso, iniciaremos os estudantes na pesquisa em História da Matemática, visando também despertar a vocação científica e proporcionar a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa entre os participantes do projeto. Meus objetivos em específicos na minha pesquisa foi conhecer a pesquisa em História da Matemática, estudar o processo histórico da geometria até a Antiguidade Clássica, entender a evolução histórica da geometria no contexto escolar, identificar como a geometria está sendo abordada em livros didáticos, relacionar a geometria encontrada em livros didáticos com a geometria abordada até a Antiguidade Clássica e compartilhar a pesquisa por meio de seminários e apresentação de trabalhos em eventos. Na nossa metodologia, a pesquisa propôs estudar os primeiros passos de desenvolvimento do ensino da geometria no Brasil e identificar como tal área está sendo abordada em livros didáticos. Os livros didáticos que selecionei para verificar esse uso da geometria foram o Exame de Artilheiros e o Exame de Bombeiros. Segundo as nossas fontes, esses foram os dois primeiros livros de geometria, numa pegada mais didática, certo? Eles foram escritos por José Fernandes Pinto Alpoim. Segundo Ceni Dornelles, os livros foram escritos por Alpoim, que foi designado pela corte portuguesa para ministrar aulas aos combatentes. Os conceitos geométricos presentes tinham como objetivo alcançar conhecimentos que contribuíssem para a atuação na carreira militar, e o ensino da geometria era organizado com definição, explicação e exemplo numérico. Aqui estão os nossos livros, né? O Exame de Artilheiros de 1744 e o Exame de Bombeiros de 1748. E os nossos resultados, segundo Ângelo, foi somente no século XVII que Portugal enviou profissionais capacitados com o objetivo de formarem pessoas qualificadas em fortificações militares. Com isso, iniciou-se as aulas de fortificação em 1699. Monteiro nos ressalta que, apesar do livro ter finalidades militares, também apresentava propósitos didáticos pedagógicos. Porém, segundo Menezes, em ambos os livros não apresentavam o que o autor chama de rigor matemático. E, de acordo com Menezes, a essência do exame de artilheiros é a geometria, com um capítulo inicial destinado à aritmética, com os conceitos de 4 operações, dentre outros. E o exame de bombeiros era composto por 10 tratados que abrangem a geometria e a trigonometria. Veremos a seguir alguns problemas geométricos encontrados nos dois livros. Trabalhei com alguns problemas, mas escolhi o que eu vou mostrar para vocês em específico. Alpoim aborda a maioria dos problemas de modo prático. O estudante tinha a chance de aprender tais noções por meio de construções geométricas. Com isso, veremos alguns exemplos da metodologia utilizada por Alpoim que podemos encontrar em Menezes. A pergunta 99 é: que é linha? E a resposta é que linha geralmente tomada é um comprimento sem largura nem altura com uma linha AB, que sem distância de A para B não tem largura, como vocês podem ver na figura aí embaixo. A próxima pergunta, né? Peguei perguntas alternadas, é: que é perpendicular? Linha perpendicular é uma linha reta que, caindo sobre outra, não inclina para nenhuma parte, como a linha BD, que cai sobre a linha AC e não se inclina nem para C e nem para A, como vocês podem ver aí na figura também abaixo. Como se faz um triângulo isósceles? Na pergunta 157. A resposta embaixo, seguindo a nossa imagem, né? Facilmente, seja a reta AB, sobre a qual queremos fazer o triângulo isósceles, com qualquer abertura do compasso maior que a metade da reta AB. Então, fazemos uma abertura do compasso um pouco maior que a metade, né? Fazendo centro em A,
se descreve o arco GH, como vocês podem ver aqui. E com esta mesma abertura, fazendo centro em B, se descreve o arco EF, como vocês também podem ver na imagem aqui abaixo, que se cortará com GH, eles se encontrarão no ponto D. E logo no ponto B, os pontos A e B se tirem as retas DA e DB. Fica feito o triângulo isósceles. Serve para fazer um nível. Como eu já tinha mencionado anteriormente, essas práticas geométricas elas tinham fim militares, né? E no exame de bombeiros, Menezes mostra que Alpoim nos ensina a dividir um segmento em 3, 4, 5 ou mais partes iguais. E logo depois, relaciona esse procedimento com a construção do pé e a utilização dele nos procedimentos de guerra, como veremos a seguir. Temos aqui a construção, certo, do que ele falou de dividir um segmento em 3, 4 ou 5 partes iguais ou mais, né? Temos aqui, devido ao tempo, não vou entrar em tantos detalhes, mas aqui temos a divisão da reta, né? Como vocês podem ver, o BC, à medida que a demonstração vai andando, né? Vamos dividir esse BC em 3 partes iguais. B, H, H, I e C, certo? E o que faz o pé dos bombeiros? Pé simplesmente não é outra coisa mais que uma linha reta dividida certo número de partes iguais, que significa braças, varas e palmas. Então, essa era uma linha certa que utilizava essas medições. Ele serve para calcularmos os alcances das bombas praticamente, como veremos adiante, quando não fizemos trigonometricamente, cujas operações são quase igualmente certas. Um dos principais motivos para se estudar, né, era a questão dos canhões, pois os canhões, antes desse avanço da geometria, né, para fins militares, eles eram imprecisos, certo? Com o avanço, né, essa relação com a geometria, os canhões passaram a ter um estudo mais matemático, né, foram mais elaborados. E fica evidente que os livros de Alpoim podem ser considerados mais de engenharia militar do que matemática. E os conteúdos matemáticos apresentados em seus livros tratam-se de um público específico, como a artilheiros e a bombeiros. Temos aqui, né, uma escala gráfica, um pé de 200 braços extraídos da planta de estudo, como vocês podem observar aí na imagem, e as nossas conclusões, que o ensino da geometria no Brasil é aproximadamente no final do século XVII, devido à indústria bélica e às necessidades de guerra. Isso representa que os cursos para ensino da geometria foram direcionados a um público-alvo, que eram os militares. Assim como na Europa, né, também o Brasil teve atrelado às estratégias de guerra, certo? Como eu já falei, foram os portugueses que mandaram os primeiros professores, né, para ensinar essas estratégias de guerra relacionadas à geometria. E sobre os livros, Alpoim aplicou uma técnica bastante utilizada em cursos militares, que era composto por perguntas e respostas, na qual as perguntas possuíam noções comuns de matemática e relações militares. Além disso, a geometria aplicada por Alpoim, em sua maioria, era realizada na prática, principalmente no livro do Exame de Bombeiros. Todas as questões geométricas eram muito utilizadas como problemas, como a gente viu na questão do pé, certo? E, mais uma vez, ressaltando, né, os fins militares que exigiam, tanto nos dois livros. E note-se que o autor, em relação aos problemas, deixa omitidas as demonstrações geométricas, com a preocupação mais na área militar. Aqui estão as nossas referências utilizadas para esse trabalho e obrigado a todos.